é um currículo invejável, mas ele serve primeiramente para dar bastante fio de cabelo branco para a gente, né? Porque trabalhar em cozinha, quanto mais lugar maluco assim a gente trabalha, mais sente também o baque dessa vida bem doida, né? Eu sou o Thales, então, essa é a Gabriela Buffo. Juntos nós temos uma parceria num negócio de alimentação aqui em São João da Boa Vista e vários outros projetinhos aí que acontecem por fora. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite, Matheus, principalmente. A Maureen, muito obrigada pela introdução aí. O pessoal que teve interesse, que está aí, muito obrigada por todos. Manda pergunta para a gente, vamos interagir sim, vamos fazer uma coisa bem dinâmica que fica, eu acho que mais divertido. Vamos aproveitar e transformar isso daqui num bate-papo, né? A palestra já foi outro dia, aqui é uma coisa mais intimista, acho que é mais gostosa a gente ter esse feedback de vocês hoje aqui, porque é um assunto que todo mundo pode discutir, né? Afinal, todo mundo come. Não sei se todo mundo cozinha aqui em casa, mas o ato de comer já está garantido aí que todos vocês praticam. Então, acho que alguma coisinha, alguma dica, alguma dúvida vai surgir, dá para a gente ir batendo um papo em cima disso tudo. Conta aí pra gente, dá um alôzinho, quem costuma cozinhar em casa? Um pouquinho que for, só para eu entender aí quem gosta de cozinhar ou não. Tem alguém que se arrisca? Pode ser um chat, um alô. O povo é tímido, vai falar por chat, mas eu, Matheus, não, a gente fala. Eu mesmo cozinho, né? Mas dia doces. Ela gosta de fazer doce, tá nessa área, Thales. Arroz de panela, minha mãe tem uma receita muito boa. Ovo conta, com certeza ovo conta também. Inclusive, uma curiosidade de ovo, e vamos começar assim já, né? É bom que vai surgindo uns temas e a gente vai falando, né? Lá atrás a gente tinha, naquela vestimenta bem tradicional do chefe de cozinha, né? O chapéu do chefe, né? Cheio de dobras, aquele chapéu de pano. Hoje ele é usado um descartável mesmo nos restaurantes, nos hotéis, e acaba sendo algo mais simbólico e para proteção do cabelo mesmo. Mas lá atrás, na antiguidade, o chapéu do chefe mesmo, que a gente chamava de toque blanche, né, no francês, ele era dito que ele tinha uma dobra no chapéu para cada receita com ovo que o chefe sabia fazer. E que um bom chefe tinha um chapéu ali com mais de 100 dobras. Então dá para ter noção de tudo que dá para fazer com ovo. Então o ovo conta bastante, sim, principalmente nesse mundo da gastronomia. Conta muito. A gente não sabe nem o tempo de cocção de um ovo cozido, mas estamos sabendo que conta. O ovo cozido mesmo, em média, 7 minutos. Ótimo. E aí a gente varia, né? Da gema mole até a gema bem firminha mesmo. O mais importante, eu acredito que independente do ponto do ovo que a gente cozinhar, é logo após a cocção dele fazer o resfriamento em água gelada, né? Para parar a cocção dele mesmo no meio. Senão a gente cozinha um ovinho ali esperando que ele vai ter gema mole, demora uns 5, 10 minutos para tirar ele da água ou para descascar ele, e a hora que vê, essa gema já passou. Então é legal a gente dar esse choque térmico mesmo dele em água fria para já cortar a cocção, facilitar para a gente também descascar ele e evita que ele fique com aquela película cinza em volta da gema, né? Que aquilo lá, na verdade, é concentração de enxofre. Então, quanto mais tempo o ovo cozido ficar ali preso dentro da casca, ele vai querer soltar esse enxofre. E é aquilo que vai deixando aquela gema esverdeada, acinzentada, que a gente vê bastante em buffet de self-service aí, né? Na verdade, agora não vê mais, porque o self-service está complicado nessa situação, mas é aquele ovo típico da maionese do self-service mesmo, com a gema roxa. Isso não é tão legal. Mas é um risco, Thales, esse enxofre? Não. Não, é um risco para quem vai estar perto dessa pessoa por muito tempo depois, né? Porque isso pode causar alguns desconfortos, né? Na situação toda digestiva ali. Mas ele melhora um pouco esse sabor e evita esse acúmulo de gases no nosso organismo mesmo, se a gente já descasca esse ovo logo após a cocção. Então já vai dando uma ajudinha. Aproveitando então os gases, eu não tinha colocado isso na pauta, mas é legal. Grãos, todo mundo acha que tem que colocar ele de molho para cozinhar mais rápido. O interessante ajuda na cocção, né? E também serve para isso, ele amolece o grão.
ele ajuda, mas o importante é ele liberar uma toxina que faz a gente ter os gases, né? Então, é interessante você deixar pelo menos 2 a 3 horas de molho, trocar essa água depois para cozinhar. Que daí isso já vai diminuir bastante também essa sensação de pesado que esses grãos dão, assim, principalmente grão de bico, o próprio feijão, ele já vai auxiliar, agilizar bastante o tempo de cocção, né? E também evitar essa situação complicada aí para quem gosta de se alimentar bastante de grãos. É bom colocar vinagre? Vou chegar nisso, mas então vamos nessa. Vamos começar com a higiene das frutas, verduras, folhas, Aliás, tudo que for consumo. Eu vou emendar então numa pergunta que eu tinha, Gabi, que é uma grande dificuldade da quarentena. Porque a gente está evitando ir mais vezes ao mercado, né? Então a gente compra em maior quantidade. E a grande dificuldade nesse momento é, tipo, conservar legumes, folhas, frutas, para não deixar apodrecer. Então, você tem uma dica aí pra gente? Tenho. Bora. Então, vamos começar com a higiene deles. Tudo que a gente for consumir integralmente, casca, talo, semente é difícil, né? Mas por fora, é interessante a gente deixar de molho. Então, para cada litro de água, 1 colher de cloro ou água sanitária. O vinagre, ele não mata a bactéria. Então, ele vai ajudar, ele vai limpar mais facilmente, vai ajudar na remoção da sujeira, mas ele não vai matar a bactéria que tem ali. Então, a gente deixa o alimento numa solução clorada por 10 a 15 minutos, enxágua bem e consome. É interessante, para maior duração do alimento também, lavar ele só quando for usar. Porque, querendo ou não, aquela sujeira que tem em volta ajuda a manter ele por mais tempo. Então, o cloro, tanto do que vai ser colocado, quanto o próprio cloro e as substâncias da água de torneira nossa, né, ajudam o alimento a pretejar, a estragar muito rápido. Então, pode manter a batata suja, as folhas ali do jeito que a gente compra mesmo, guardadinho em casa, e fazer essa higienização realmente no dia que a gente for utilizar o alimento, que daí já vai estar aumentando um pouquinho a vida útil dele, do que eu chegar a limpar tudo de uma vez e aí as coisas começarem a passar na nossa geladeira e a gente não ter tempo de cozinhar tudo isso. Legumes e verdura, eu gosto bastante de ter uma buchinha própria para eles. Então, eu deixo de molho nessa água clorada, depois na água corrente eu vou passando a buchinha e limpando todo, porque eu particularmente gosto de usar as verduras e os legumes com casca. É muito difícil que eu tiro a casca. E é interessante também, a maioria dos alimentos, se você não quer usar a casca, é tirar a casca depois de cozinhar. Porque faz que a casca vai manter todos os nutrientes dele ali dentro. Eu fiz surpresíssimo com ela. E alguns pratos também a gente precisa que o alimento tenha essa proteção, né? Um exemplo bem clássico disso, que quando eu dava aula, bastante aluno errava e atrapalha no andamento do prato, é o nhoque de batata, né? Para quem vai lá tentar fazer um nhoque em casa, cozinha, descasca a batata, cozinha ela lá na água, o que acontece? Ela puxa muita água para dentro dela. E depois eu fiz esses dias virar um escondidinho. É uma solução boa. Porque depois a gente começa a colocar farinha e ele nunca dá ponto, né? A gente coloca a farinha, ele parece que vai ficar firminho e fica mole. Põe mais farinha e aí fica aquele nhoque que praticamente tem mais farinha do que batata, uma massa super pesada, uma bomba ali no organismo mesmo, e não sabe muito bem por quê. Então, se a gente cozinhar a batata realmente com casca, já nesse processo do nhoque, ela vai estar cozida por dentro. Eu vou evitar que essa água penetre totalmente nela, ou seja, ela não vai se hidratar bastante. Depois, só com um pouquinho, ou quase nada de farinha, eu consigo chegar no ponto de uma massa dessa. Então, o ideal é, para todos, eu tenho uma exceção, de cozinhar com a casca e descascar depois. Eu tenho algum é melhor. Isso é um ponto muito bacana também, que vale a pena a gente entender. Vai assim de aonde você quer chegar no seu resultado. Por exemplo,
Se eu vou cozinhar algum legume, como que vocês acham que eu devo fazer primeiro? Eu coloco ele todo na água, na panela, levo essa panela ao fogo e aí eu começo a esquentar? Ou eu fervo essa água primeiro e coloco esse legume na água já fervendo? O que vocês acham que seria mais correto? Acham, gente? Eu faria esse segundo aí, não sei. Água fervendo primeiro? Água fervendo primeiro, depois legume dentro. Em casa a gente faz o primeiro. Coloca tudo na água e ferve. E deixa lá. E até ficar pronto. Isso, até ficar pronto. Maravilha. Ó, nenhum dos dois estão errados, na verdade. Vai depender do resultado que a gente quer. Por exemplo, a água também, muitas vezes a gente esquece, mas a água é um ingrediente do processo, né? Então, em toda receita que a gente vê lá, sal, tomate, batata, carne, tudo mais, e água, a gente tem que lembrar que ela é um ingrediente líquido ali, que muitas vezes vai dar liga em alguns alimentos, outras vezes vai hidratar outros, e eu posso muitas vezes substituir essa água por algum outro líquido saboroso que também vai me dar um resultado na nossa receita. Qual que é essa diferença, então, de eu ferver os legumes ou não? Se eu quero um caldo muito saboroso, ou seja, se eu quero que o sabor de tudo que está na panela vá para a água, eu coloco tudo nessa água fria e começo a fervê-la junto. Ou seja, o alimento ele vai levemente ali entrar em ebulição junto com a água, ele vai adquirir uma temperatura e vai começar a soltar os nutrientes dele para essa água. Então, isso é muito legal para quando eu quero fazer realmente um caldo saboroso de sopa, para quando eu quero bater esses alimentos depois ali, eles vão dar sabor e eu vou fazer um caldinho. É mais assim quando eu quero realmente que a água seja o principal dessa brincadeira toda, que ela seja o astro da receita. Agora, quando eu quero cozinhar o meu alimento e eu quero preservar mais sabor nele, é legal que eu jogue ele na água já fervendo, porque pode não parecer, mas é quase a mesma ideia do nosso processo lá de fritar um bife. A gente não esquenta bem a frigideira, sela a carninha de um lado, sela a carninha do outro, os sucos dela ficam todos presos dentro da carne, ela fica muito mais saborosa. Essa é a ideia também de eu jogar o legume na água fervendo. A gente não vai ter um aspecto visual disso, mas na hora que ele entra em contato com uma água quente, a ideia é que ele já se impermeabilize, a casca dele. E aí, por dentro, ele continue a cozinhar, mantendo o sabor, mantendo aromas e mantendo os nutrientes dentro dele. E aí sim eu vou ter um resultado muito mais legal para comer o legume e não tomar o caldo dessa cocção. Então fica aí essas duas soluções aí para quem quer trabalhar com a ideia da água fria ou não. Que demais, amei. Inclusive, aproveitando da água, então o que é indicado? Porque eu vejo, por exemplo, MasterChef, que eu sou um leigo, e eu vejo que eles usam água de garrafa mesmo, né? Água mineral. O que é ideal? Água potável? Porque eu aqui coloco já da torneira e falo, vai ferver mesmo, né? Então, eu acho que a gente tem uma vantagem muito boa aqui no Brasil, porque a nossa água de torneira ela tem uma qualidade boa, né? Em outros países já isso é muito mais complicado. E acho que ali a questão da água ser de garrafinha é mais pela facilidade do estúdio também, essa coisa toda, e para evitar que a água de determinado lugar dê um sabor diferente no prato. Tem águas que a gente sente, né? Acho que a coisa mais errada que a gente aprende na escola desde criança é aprender que a água não tem cheiro, não tem cor e não tem gosto. Tem, né? Tanto é que a água da minha casa tem um gosto diferente da sua, tem um gosto diferente da casa da mãe, da avó, mesmo que seja o mesmo filtro, ou mesmo que seja alguma base assim conhecida, a água tem gosto diferente. Né? Vai depender muito dos minerais e do tratamento daquele lugar. Então, se quiser usar uma água mineral de garrafinha, pode ser, mas é um custo elevado, né, para a gente que cozinha todo dia ali. Então, a água da torneira, ela atende esse propósito, a não ser que você realmente sinta que a água da tua casa tem um gosto muito terroso, ou esteja apresentando alguma coloração, alguma coisa diferente. Aí seria interessante eu, pelo menos, ferver essa água primeiro, depois esfriar ela e depois utilizar. Se o problema for gosto muito forte de cloro, só de eu deixar ela paradinha umas 12 a 24 horas ali, o cloro ele é introduzido na nossa água em formato de gás, né, na estação de tratamento. Então ele acaba evaporando logo também dessa água e pode ser usado. Mas a nossa água de torneira ela já é bem aceitável assim, para cozinhar mesmo. Maravilha. Principalmente no interior de São Paulo. Verdade. Na capital já é mais complicado, mas ainda assim dá para usar. Boa. Vamos dar sequência então em algumas diquinhas? Vamos.
Quem faz alho todo dia, descasca alho todo dia? Não aguenta mais ficar com a mão cheirando alho em casa. Essa pergunta estava anotada aqui, como tirar o cheiro de alho da mão. E em casa, meu padrasto, ele vende alho para restaurante, então a gente pega o alho já descascado, bate no processador e já deixa o tempero pronto. Tanto que eu nem sei medir alho. Então. E depois que vocês batem no processador, você coloca ele para conservar com alguma coisa ou não? A gente bate com um pouquinho de óleo e já mistura já o sal, não muito sal, mas normalmente minha mãe ela coloca em potinho mesmo e deixa no congelador, porque conserva melhor do que na geladeira. Perfeito. Essa é a ideia mesmo para a gente manter. Ela já deu-lhe a dica. Boa. Aqui, ó, que é exatamente isso que eu gosto de fazer. A gente tritura, passa no processador ou na faca, na mão. Aí vai do que cada um tem em casa. Então, aqui, ó, eu processei tudo. Gosto de colocar no pote de vidro, porque ele conserva, ele tem uma durabilidade maior. E depois eu coloco o óleo. Não coloco sal, não costumo colocar sal. Não sei falar se tem alguma alteração. E às vezes as pessoas perguntam, Gabi, pode colocar azeite? Pode. Eu acho que é besteira. Uma, porque se for um azeite de qualidade realmente, ele vai endurecer depois que ele for para a geladeira. E outra que a função do óleo, nesse caso, é conservar. Então, vai ser besteira e gastar dinheiro. Tem alguma diferença de ser óleo de girassol, óleo de sei lá o quê? Eles falam que tem a diferença de sabor, né? E acaba sendo aí que o mais aconselhável para usar é o de milho, né? Um dos óleos mais naturais aí. Falam para evitar bastante o de canola, né? Que na verdade é uma enganação que a gente vê ali na embalagem, aquela flor toda, porque ela realmente, essa canola usada para óleo, ela é um outro tipo, ela vem de uma linhagem lá criada em laboratório mesmo, e que ele acaba sendo mais prejudicial ali. Então, quem puder usar o óleo de milho, lógico que ele tem um sabor e um aroma diferente também, se incomodar, mantém no óleo de soja, mas um bom óleo de milho aí acaba sendo mais aconselhado, principalmente para quem gosta ainda dessas culinárias mais mexicanas, mais sul-americanas, é bem comum nas receitas também. Legal. E ele tem uma duração de 30 a 45 dias, assim, você pode deixar nessa conserva. Nossa, é bastante. Resfriado, então dá para utilizar todo dia ali, sem precisar ficar com a mão cheirando alho, né? Agora, para quem realmente descasca alho ali todo dia e vai ter esse cheiro na mão, só o sabonete às vezes não resolve, né? A gente vai lá que vê que lava. Tem alguns lugares que vendem uns sabonetes de inox, ele é inteiro de inox, assim, como se fosse no formato de um sabonetinho mesmo. E para algumas preparações, principalmente para cheiro de peixe, cheiro de alho, de cebola na mão, se a gente esfrega esse inox na mão debaixo da torneira, ele tira bastante o cheiro mesmo. E não é caro, vocês vão pagar ali no máximo uns R$30 nesse sabonetinho e dura para a vida toda. Então, para quem realmente se incomoda... Era uma lenda. Não, funciona mesmo. Essa coisa do inox, tá até se esfregar numa colher, num talher de inox assim, já vai dando uma diminuída, mas o sabonetinho ele tem um formato mais anatômico para a gente usar. Então, facilita. E dá para fazer essa mesma estratégia de alho com cebola? Dá. Um fez que não, outro fez que sim. É que eu nunca fiz. Dá sim, ele vai conservar do mesmo jeito. A gente só tem que tomar cuidado para não processar demais a cebola e ela soltar aquela aguaceira toda, né? E por conta dela ter muito mais umidade do que o alho também, ela vai ter uma vida útil um pouquinho menor. Então, na cebola, eu indicaria talvez a gente picar ela realmente na faca ali, em pequenos cubinhos, naquele jeito que a gente vê direto no MasterChef, né? O famoso brunoise, e aí realmente misturar com os temperinhos ali e deixar armazenado. Ele vai aumentar a vida útil dela, mas ainda assim menos do que o alho pela quantidade de umidade que tem na cebola. Daniela, minha avó tinha uma técnica que eu já testei, dá certo. Ficar com um pão na boca enquanto corta a cebola. Mentira. Minha mãe faz com colher. Ela põe a colher na boca para não chorar com cebola.
Ah, então, os mitos da cebola sem chorar, né? Na verdade, a gente ouve palito de fósforo na boca, né? Faz isso mascando um chiclete, ou água na boca, tem um monte de teoria. Na verdade, fala que você congelar ela antes. se eu resfriar a cebola e dar uma lavada nela e colocá-la um pouquinho no freezer, ela ajuda. Por que na verdade, esse misticismo todo em volta da cebola? A gente tem o costume ali de ficar na cozinha cortando e ou tá conversando, ou tá distraído, e aí a boca acaba ficando um pouquinho aberta. Na verdade, o nosso nariz ele é um filtro, né, do nosso corpo diário. Então, se a gente respira aquele cheiro da cebola, aqueles gases dela pelo nariz, ele já faz uma filtragem e isso dá uma segurada um pouquinho naquele processo do choro da cebola. Aí, se eu tô com a boca aberta, se eu tô com algum jeito e esse ar entra pela boca, ele vai direto para os nossos receptores ali e ele faz a gente chorar muito mais fácil. Então, todas essas lendas aí em torno da cebola é mais assim, para fazer a pessoa ficar de boca fechada mesmo, enquanto ela está cortando. Então, não quer chorar, tente abrir a boca o mínimo possível. E a ideia de resfriar ela ou congelar ela é porque ele vai engrossar um pouco o líquido que está dentro da cebola também, e na hora que eu cortar vai evitar que isso volatize e vire um gás tão rápido no ambiente. Então, ele dá essa percepção que ela está fazendo a gente chorar um pouquinho menos. Lógico que isso e uma faca bem afiada também ajudam bastante, porque faquinha de serra, pensa que cada cortinho que a gente dá ali, a gente está jogando vapores de cebola no ar. E isso tudo vai fazer a gente chorar. Em último caso, uma máscara de mergulho pode ser a solução para quem realmente tem trauma de cebola, para ficar isolado daquilo tudo. Boa. Eu até aproveitar que vocês estavam falando do óleo, que era uma das perguntas que eu anotei aqui, inclusive nesse período de quarentena, que é reaproveitamento de óleo. Pode reaproveitar? Não pode? Porque aqui, tipo, a gente vai fritar uma batata e usa um monte de óleo, a gente guarda e fala, vamos usar de novo para fazer outras coisas, né? Qual que é a dica? Dá para reaproveitar, sim. Quais são alguns fatores que a gente tem que tomar cuidado com o óleo? Toda gordura que a gente vai usar, ela tem alguma coisa que a gente chama de ponto de fumaça, certo? Que é realmente quando a gente deixa ela ali no fogo, sabe quando você esquece uma panela de óleo, uma panela de manteiga ou azeite no fogo, e você vê que ela começa uma hora a fumacear mesmo, soltar uma fumaça. Aquele é um ponto crítico da gordura, porque é a temperatura que ela já vai começar a criar agentes cancerígenos para a gente, né? Ou seja, coisas que vão realmente fazer mal ao nosso organismo. Então, o que a gente recomenda ali? Variadas gorduras vão ter variadas temperaturas de fumaça, então por isso que eu até utilizo uma gordura específica em algumas preparações, a gente pode falar disso já já. Mas o óleo de soja mesmo, não recomenda-se que a gente aqueça ele acima de 170 a 180 graus. Passou de 180 graus, o óleo de soja ele vai começar a fumacear, então ele já vai começar a criar substâncias nocivas dentro dele. Um processo legal de fritura ali, eu consigo realizar ele a 160, 170 normal, que é aquele ponto em quando a gente joga o palito de fósforo no óleo, sabe? E ele acende, o que é totalmente errado da gente fazer também, porque daí eu estou contaminando meu óleo com pólvora. Mas é um truque que a gente acaba fazendo em casa para chegar ali. A dica é assim, quero saber realmente em que temperatura que o óleo está bom para fritar, pego um pedacinho do frango, da carne, daquilo que eu vou fritar no óleo e jogo lá, e vejo se ele realmente já atingiu aquele ponto de fritura, senão eu espero mais um pouquinho. Outro ponto para a gente guardar óleo, ele não atingiu o ponto de fumaça, então, ele não adquiriu uma coloração muito escura depois dessas frituras, o que significa que ele já está saturado, né? Ou seja, ele já está um óleo que ele está perdendo as propriedades ali dele, e eu coar esse óleo bem para guardar, tirar aqueles excessos de casquinha de batata, de salgadinho, de nuggets, do que for ali que está fritando, e isso já vai conservar a vida útil do óleo muito mais tempo mesmo. E guardar num recipiente hermético na geladeira, né? Após utilizar. Daí ele conserva então não vale botar no forno e deixar lá para a próxima. Até pode, se tiver bem fechadinho, é mais assim para evitar que essa gordura comece a rançar, né, em algum momento. Eu vi uma perguntinha aí, air fryer é saudável? É saudável sim. Tudo que você puder usar menos óleo é saudável. Então, foco na air fryer, que ela é uma solução boa para esse momento aí, para a gente diminuir o consumo de óleo e utilizar mais coisas. Uma pergunta ali, pode aquecer azeite? Pode. Isso é uma pergunta que muita gente
fala, vai aquecer azeite, vai jogar azeite fora. Na verdade, eu gostaria de poder usar isso como uma dica para todo mundo, inclusive para mim, mas a gente não tem condição disso, né? Eu aboli o óleo da vida e vou falar, eu vou fritar tudo em azeite, eu vou cozinhar tudo com azeite, aquecer ele mesmo, seria lindo, não tem problema. O azeite é muito mais saudável do que o óleo e ele tem um sabor muito melhor. O problema de eu aquecer demais o azeite é que ele vai perder um pouco daquelas propriedades aromáticas e de sabor dele. Então, um bom azeite aí que a gente compra, que não tem um preço muito alto, mas a gente consegue já um sabor muito legal num galo, numa andorinha, alguns azeites espanhóis, até o cocineiro, que não tem um preço bem alto e já tem um arominha legal, eu posso trabalhar com ele normal, fritar um bife nele, refogar os legumes nele. A única coisa é que ele vai perder todo aquele aroma e sabor tão forte que a gente tem nele cru mesmo, frio, como se ele fosse um temperinho de salada. Então, se eu quero realmente chegar naquele sabor profundo do azeite, sentir os aromas da colheita dele, de como ele é, se ele é mais ácido, menos ácido, é legal usar ele frio. Mas diversos pratos portugueses usam fritura por imersão e cozinham tudo à base de azeite mesmo e mantém um sabor muito melhor. Então, entre um óleo e um azeite, prefira sempre o azeite. Se você puder ainda não se preocupar tanto com ele, de preservar aromas e fritar as coisas nele, sem medo de ser feliz, pode ir tranquilamente nele. Lógico que a temperatura de fumaça do azeite também ela é mais baixa que a do óleo, então a reutilização dele não é mais complicadinha, tem que descartar ele mais vezes, talvez ele não fique tão bom para usar de novo, e eu tenho que trabalhar ele numa temperatura menor um pouquinho para não começar a criar essas substâncias no azeite também. Qual que é a pergunta? Isso. Quando o bolo simplesmente não cresce. Ixi, essa pergunta é ampla, hein? Que tipo de bolo, né? Precisamos ver se é um bolo com base de fermentação por pó royal mesmo. Se é um bolo à base estilo pão de ló, que ele vai crescer unicamente por causa do ar que vai estar preso nele. Então, são diversos fatores. Dependendo do bolo que você for fazer, toma cuidado na hora de bater mesmo. Se for um bolo com base aerada, se eu bater ele muito forte, esse ar acaba escapando dele e aí o bolo não cresce. O aerado que ele fala seria uma clara em neve. Isso, um elemento aerador, uma clara em neve, um chantilly, alguns bolos que são montados dessa forma. Agora, se é um bolo base de fermento, se é um bolo mais pesado, em que realmente a massa dele é pesada e ele vai crescer no forno, aí é mais balanceamento de receita, proporção de fermento, não bater demais o bolo na hora que eu coloco o fermento nele também. Se eu colocar o fermento na massa e eu deixar ele no liquidificador batendo, ele vai perder essa... Não, Raiz, tem que fazer tudo com amorzinho. Na base do ódio. Na base do ódio, geralmente, não cresce. Bolo precisa de amor para crescer. A única coisa que dá para fazer na base do ódio é o famoso macarrão alho e ódio, né? Isso daí dá. Muito bom. Aproveitando até, puxando o gancho disso, era uma pergunta que eu queria fazer sobre, porque muitas coisas a gente faz assim, eu vou no olho, né? Faço a receita no olho. Qual a importância de seguir uma receita, de fato? Principalmente falam que doce precisa seguir muito mais receita do que qualquer outra coisa, né? Uma receita de salgado não é extremamente importante, é mais assim para você manter aquele sabor típico da receita, ainda mais se for uma receita típica francesa, chinesa, dependendo daquilo que você quer fazer, para você chegar naquele prato clássico, né? Naquele sabor clássico, aquela ideia de cozinha daquele país. Agora, para doce, realmente é extremamente importante a gente seguir a receita grama a grama. Isso é uma coisa que eu falo muito nas aulas também. Porque meus alunos têm aquela mão de cozinha quente e eles querem chegar na confeitaria fazendo as coisas todas a olho também. Falo, qual que é o problema de você estar fazendo um molho de tomate, vamos supor, e pede lá uma cebola, 2 dentes de alho, 3 tomates, manjericão, e você vai lá e fala, eu vou pôr 5 cebolas no meu molho de tomate. Ele vai ficar com mais gosto de cebola, mas ele ainda vai ser um molho de tomate, certo? Você vai só variar sabor dentro daquela mesma receita. Agora, na confeitaria, farinha de mais, farinha de menos, açúcar de mais, açúcar menos, movimento de mais ou movimento menos, temperatura incorreta do forno vai modificar totalmente a sua receita. Então, aí você vai poder realmente
começar com uma receita de bolo e terminar com uma receita de suspiro, vamos dizer assim, vem acontecendo. Não vai crescer, vai secar, vai ficar duro, vai ficar aquela coisa estranha. Então, na confeitaria é legal eu pesar tudo direitinho, peneirar a farinha, peneirar os secos, porque às vezes eles vêm com pedacinhos ou pedrinhas do próprio produto dentro dele mesmo, e isso pode acabar pesando na minha massa e tirando o resultado daquilo que eu espero. Então, mexeu com doce, segue a risca, é a melhor dica mesmo. Boa. Você até falou do molho de tomate, que era uma outra curiosidade minha, que parece até que eu fui ensaiado para falar sobre isso. Eu te passo no WhatsApp depois. Mas eu queria saber sobre o molho de tomate. Falam que colocar açúcar no molho de tomate tira acidez. É verdade? É verdade. Eu prefiro colocar ou cenoura ou beterraba, porque ele vai tirar a acidez por conta do açúcar da cenoura e da beterraba e vai ajudar na cor. Então ele vai ficar um molho mais vivo. Se a gente coloca o açúcar... mesmo? Isso, pode ser... Ou, se você quer que apareça cubinhos, sem problema nenhum. Se você quer que aquilo incorpore no seu molho e você não veja e ele dê mais sabor, rala bem fininho a cenoura e a beterraba lá dentro e deixa cozinhar, processa tudo depois e vai sem medo de ser feliz. A cor vai ficar muito boa e eles são alimentos muito ricos em açúcares, né? Então ele vai balancear essa acidez do tomate de forma mais natural. Porque ali, quando a gente coloca realmente o açúcar, ele vai dar uma camuflada no sabor e muitas vezes a gente pode errar a mão e ele vai ficar um pouco mais adocicado do que queria. Depois começa a pôr sal e açúcar, para ir brigando com aquilo que não vai chegar em lugar nenhum, né? Vira um molho agridoce depois no final. Mas sempre que a gente puder balancear os sabores com alimentos naturais ali mesmo, é bem mais legal. Boa, amei. Vai seguir aí que eu já... Gente, fazer muita pergunta, falo demais. Não, mas assim é bom. Quem tiver mais perguntas, vamos puxando aí, que vai surgindo... vai mandando no chat aí que a gente vai lendo. Gabi, a gente está acompanhando também. Eu tenho uma diquinha também bem legal, que essa eu aprendi com a minha mãe. Ela faz, eu acho muito, muito interessante e ajuda muito no dia a dia. Ela refoga o arroz para a semana toda. Então, ela refoga alho, cebola, o arroz no azeite ou no óleo, né? Sal e guarda num pote tampadinho na geladeira. Se tiver saquinho, aí cada um guarda como quiser. E depois disso, vai ser tirando a porçãozinha só para cozinhar na água. Então, você coloca ali na... Cara, meu Deus. Ele já adianta bastante o processo. Já adianta muito. E aí, se você quiser ainda ferver a água e jogar o arroz depois, mais rápido ainda. Ou colocar ele na panela de volta, dar uma pré-refogada nele, só para aquecer os grãos e jogar a água de novo. De novo não, né? Colocar a água para cozinhar. É muito bacana e ele dura assim na geladeira de 3 a 5 dias. Então você fala, nossa, chegar todo dia, picar um alho, picar uma cebola, refogar o arroz para colocar para cozinhar. Já deixa ele ali porcionadinho para a semana. E nesse caso não vai ter problema do arroz na água fria ou do arroz na água quente, porque de uma forma ou de outra ele vai acabar absorvendo toda a água da panela. Então o sabor que sair para a água vai acabar voltando para dentro dele. Então a gente fica tranquilos para cada um fazer o arroz do jeitinho que prefere. E o arroz fica muito mais saboroso. Tem a dica para o arroz soltinho, porque uns falam, joga água fervendo ou não, coloca água fria mesmo. Tem a dica? A dica do arroz soltinho é a quantidade de água. Geralmente o dobro, né, da quantidade do arroz. Eu faço ele com água fria, a Gabi faz ele com água quente, então cada um tem seu jeito mesmo de fazer arroz. Mas eu acho que é importante a quantidade de água, cozinhar ele com a tampa, a gente fala assim, ferveu a água, deixa a panela aberta até a água realmente ferver. A partir do momento que a água entrou em ebulição, eu não preciso deixar ela em fogo alto mais, porque ela não vai passar dos 100 graus, tanto no fogo alto ou baixo. Então, eu posso abaixar esse fogo para eu garantir que esse arroz vai cozinhar mais lentamente no tempo dele ali, ficar mais legal. E eu gosto de hora que a água chega no nível do arroz, mais ou menos assim, a hora que ela já começa a baixar da quantidade do arroz. Peraí que a gente vai... É muito pecado isso daí, sim. Eu coloco a tampa na panela, porque daí eu vou garantir que os vapores cozinhem o arroz de cima também bonitinho. Para o arroz ficar bem soltinho, é legal a hora que eu desligar o fogo, espero ali uns 2, 3 minutinhos, depois eu vou lá com o garfo e solto ele.
Porque se ele ficar parado na panela mesmo, o amido dele vai soltar ali, vai acabar grudando os grãos, né? E aí ele fica aquele arroz mais firminho, empapadinho. Então, se a hora que eu desligar o fogo, esperar um pouquinho dele para ele abaixar esse calor e já soltar ele com um garfinho, delicadamente ali para não quebrar, vai ficar maravilha. Eu também sou fã de arroz papo em alguns pratos, então não posso... E aí já mistura ele com mais algumas coisas e acaba comendo ali gostosinho. Principalmente com estrogonofe. Um estrogonofe com arroz empapadinho. Lá. Polêmica, hein, Raíssa? Achei rapidinho aqui. Então vamos perguntar, quem aí usa sazon, quem aí usa tempero pronto, como que chama aqueles outros de cubinho, caldo quinor, caldo mage, tem alguém que ainda cozinha com isso? Conta pra gente. Nada contra. Não precisa ter medo. O arroz hoje em dia não precisa mais ser lavado, um arroz de boa qualidade já, eles falam para cozinhar diretamente, viu? Caldo quinor no banho, menina. Também. O que ele perguntou? Sobre lavar o arroz, porque ele lava o arroz e eu não. Hoje em dia não tem mais necessidade de lavar o arroz, não. Ele tá vindo com uma qualidade boa. A não sei que você pegue um arroz de uma qualidade muito baixa, daí tem que lavar para tirar pedra, tirar alguma sujidade dele. Mas esse amidinho dele vai conservar ali e vai passar até alguns nutrientes legais pra gente. Boa. E o sazon, quinor, e aí? Ai, meu Deus do céu, isso daí é uma tristeza, né? Bom, vamos lá. Para quem usa na pipoca, não tem jeito, né? Ele é um pó. Aí a gente vai ter que transformar isso num pó mesmo, saboroso, não vai ter o que fazer. Mas o que dá para a gente fazer? A base da cozinha francesa, que é um módulo assim, a primeira semana de aula da faculdade, a gente ensina algumas técnicas básicas de cozinha, né? E quase todas elas são fundamentadas na gastronomia francesa. O que a gente chama de caldo de legumes, sazon, caldo quinor, caldo de aves, caldo de boi, aquilo que a gente encontra em tabletinho mesmo, nada mais é do que uma versão industrializada e extremamente rica em sódio, em químicas ali, para aquilo virar um cubinho muito forte de sabor. Como que a gente pode fazer isso em casa e atingir esse resultado tão saboroso de um caldo de carne, de um caldo de aves, de uma forma muito natural? Acredito aqui que bastante gente já deve conhecer, ou ter visto, ou ter comido um risoto, né? O risoto, ele é um arroz cozido num caldo saboroso de algum alimento. Pode ser de carne, pode ser de legumes, pode ser de frango. Essa é a base do nosso caldo quinor. Esse caldo, na verdade, na gastronomia, a gente chama ele de fundo. Fundo de legumes, fundo de boi, fundo de aves, fundo de peixes. E ele pode ser um fundo claro ou pode ser um fundo escuro. O que seria um fundo, na verdade? Um cozido muito saboroso e reduzido daquilo que eu desejar. Então, eu posso fazer um bom fundo de legumes com cebola, salsão, cenoura, alho, aquilo que eu quiser ali de legumes, alho poró, o que eu gostar de legumes ali que tem um sabor, eu coloco ele numa panela em água fria, levo para o fogo, deixo ele cozinhar ali por mais ou menos 30, 40 minutinhos, certo? E aí eu tiro esses legumes de lá, porque eles já vão ter soltado todo o sabor dele nesse caldo, e eu vou ter um caldo saboroso de legumes. Se eu quiser usar ele como líquido, já pode ser uma base líquida ali. Eu posso fazer o meu arroz de casa mesmo num caldo de legumes, e vai ficar muito mais saboroso. Já vai dar nutrientes, lógico, todo deles que já vai ter vindo do legumes, e isso vai para o meu arroz. Como que eu transformo isso o mais próximo possível do sazon? Eu deixo esse caldo em fogo baixinho na panela, reduzindo, ou seja, evaporando a água dele e sobrando só o sabor e os nutrientes ali. A hora que ele reduzir pelo menos pela metade ou um terço, eu posso colocar ele em forminha de gelo e congelar no meu freezer. E aí, toda vez que eu quiser refogar uma carninha ou alguma coisa, eu quebro um cubinho desse caldo de legumes, jogo ele na frigideira e ele vai ser um concentrado de sabor, como se fosse um cubinho de caldo quinor mesmo, dando sabor na minha comida. E isso pode ser feito de boi, de aves, daquilo que eu quiser. Otávio e Gabi, e nesse caso, dá para fazer o de legumes com o resto do legumes, não dá? Tipo, cortei a ponta da cenoura ali, aquilo pode ir para ferver, esse tipo de coisa. Perfeitamente. Casca, talo, isso é muito nutritivo em nutrientes mesmo e vai acabar dando um sabor e uma cor muito legal ali para o nosso caldo. Até os caldos de boi e de aves, vocês não vão gastar carne para fazer eles, tá? A gente recomenda ossos. Então, os caldos são feitos à base de ossos mesmo. Então, eu vou pegar lá osso de boi,
vou torrar esse osso no forno, com um pouquinho de molho de tomate, daí vou jogar ele numa água fria, com os legumes e tudo mais, e vou deixar ele virar um caldo saboroso de boi. Aí eu cozinho ele por umas 4 horas, mais ou menos, em fogo baixinho, para ele soltar toda aquela gordura, resfrio, tiro a gordura, reduzo, congelo e pumba, tem um tabletinho lá de caldo quinoa de boi caseiro, sem nada de sal, tá, gente? Nesses fundos, a gente nunca coloca sal. Principalmente porque ele vai reduzir, então o sal que eu vou colocar no começo dele pode concentrar demais no final. Então 0 sal nele, congelo bonitinho. O de aves, a mesma coisa. Pego um frango lá inteiro, tiro ele, limpo o peito, separo as coxas, aquela cartilagem toda que sobrar ali, cozinho com água, com os legumes, ele vai virar um caldo de frango extremamente saboroso. Isso daí para fazer uma galinhada, um arroz de frango, um arroz de forno, até cozinhar uma sopa, cozinhar um macarrão num caldo de frango, depois tomar essa sopa num caldo de frango, vira cozinha italiana, francesa já em casa e dá uma elevada grande na qualidade. Não, e isso, além de ajudar no sabor, é um ganho incontável para a saúde, né? Com certeza. Exatamente. Dúvidas do que pode e o que não pode congelar? É bem amplo também, hein? Quase tudo dá para ser congelado, né? Eu não consigo pensar em algo assim muito específico que não possa congelar. A parte de legumes, praticamente todos. Pré-cozido. Frutas também, grande parte. O que a gente recomenda é que, para manter a qualidade e a vida útil deles, a gente faça um processo, principalmente nos legumes, de branqueamento, que a gente chama, né? Que não é para deixar o legume pálido nem nada do tipo, na verdade ele concentra a cor e o sabor nos legumes. Quem aqui já foi em restaurante e viu aquele brócolis no buffet, verdinho, bonitinho, aquela coisa extremamente bonita lá, e fala, poxa, o brócolis de casa não fica verde assim, bonito desse jeito. O que será que eles colocam, né? Ele passa por esse processo, na verdade, de branqueamento de legumes verdes. Então, antes de eu congelar um brócolis diretamente normal, que ele vai poder queimar com frio, acabar escurecendo, eu fervo uma panela com água, coloco sal na água, pego esse brócolis, jogo ele na água fervente com sal e coisa ali de 30 segundinhos, 1 minuto no máximo, ele não vai nem chegar a cozinhar, e aí ele vai atingir uma coloração dessa que vocês estão vendo. Esse é um branqueamento de legumes verdes, ele vai ficar mais verde depois que eu colocar ele nessa água fervente. E aí depois eu posso cozinhar ele. Mesma coisa com uma beterraba, mas daí a gente tem algumas mudanças para legumes vermelhos, a gente coloca um pouquinho de vinagre, legumes amarelos, a gente coloca sal, vinagre, trabalha com a panela destampada, tem algumas variações aí que muda para cada cor de legume. Mas é legal sempre eu dar uma pré-cozida nesses alimentos antes deles irem para o congelamento, que daí eles vão manter sabor, nutrientes e a vida útil também bem maior. Aí um segredinho, essa foto aqui é um brócolis que eu fiz. Eu gosto de colocar na água na hora de cozinhar ou uma colherzinha de pó royal ou o bicarbonato. Que eles vão acabar tendo o mesmo efeito do sal, né? Sem deixar aquele gostinho salgado nos alimentos. Bem verdinho, né? Bem verdinho. Bem verdinho. Porque são produtos à base de sódio, né? E aí é interessante resfriar bem depois. Se não for utilizar logo em seguida de cozido, ou colocar na água fria com gelo, ou passar bem debaixo da torneira, para a gente parar aquela cocção. E você não ter o seu brócolis todo molenga depois, na hora que for descongelar ele para comer. Ele ainda vai estar um leguminho al dente. Que é só um sustinho na água mesmo, uma escaldada rápida. A carne estava congelada, venceu há 2 dias, cheiro e aparência normal, tudo bem usar. Tudo bem usar. Principalmente assim, coisas que realmente estão vencidas, estragadas depois de congelado, na hora que elas atingem a temperatura ambiente, elas tendem a ter uma proliferação de fungo muito rápida, né, de bactérias muito rápida. Então ela esverdeia ali em meia horinha depois de descongelado. Então se você descongelou a tua carne, ela ainda está com um aroma normal, uma aparência normal, pode utilizá-la bacaninha também, porque às vezes a data de validade dela estava contando do alimento fresco, né? E se você armazenou ela bem congeladinha, bonitinha em casa, bem possível que ela ainda esteja com qualidade para usar. E pode cozinhar a carne e congelá-la de novo, sim. O importante, interessante, é não descongelar ela e recongelar crua.
porque daí ela começa a pegar aquele aroma e gosto forte de carne congelada já. Se eu tirei ela do congelamento, criou um processo de cocção, vamos supor, tirei a carne, fiz uma carne de panela e daí eu cozinhei essa carne de panela e congelei o que sobrou. Ok, sem problema. Ela já passou por um processo de cocção, então ela vai ter já uma vida útil diferente ali do que se ela tivesse crua e congelada de novo. Boa. Chips de mandioca. E batata doce, com eles cozidos ou crus? Como você faz esses chips, amor? Cru. Então, cru e óleo. Nunca consegui fazer no forno. Tem essas receitinhas aí, mas eu não consigo chegar no resultado. Vai depender muito do forno, se ele tem uma ventoinha dentro dele, alguns fornos de casa já tem convecção, né? Controle de temperatura melhor. Se você tiver um forno elétrico em casa, você consegue chegar num chips assado tranquilamente. Coloque ele num papelzinho manteiga, com um pouquinho de óleo, ou num tapetinho de silicone, põe ele para secar ali algumas horas em baixa temperatura que ele chega. Agora, se quiser fazer na fritadeira mesmo ali no óleo, fatia ele bem fininho ou num fatiadorzinho de alimentos e aí põe para fritar bonitinho ali no óleo mesmo, com ele cru mesmo. Se ele tiver cozido, ele vai acabar desmanchando. Faz sentido. Eu tenho uma dúvida. Eu estava escrevendo aqui, mas já que deu um tempinho, eu vou falar. Em casa, a gente é em muitas pessoas. Minha mãe costuma fazer bastante comida, mas ela faz assim mais do que o necessário. Então, por exemplo, tem vezes que ela faz uma forma de lasanha e sempre sobra lasanha. E eu amo lasanha, amo massas. Só que aí, quando vai esquentar, eu esquento no micro-ondas. Só que eu nunca consigo esquentar assim de forma perfeita. Tem alguma forma de eu esquentar esse alimento e ele continuar sendo uma lasanha perfeita? O que você considera a lasanha da tua mãe? É perfeita, né? Mas... a lasanha da minha mãe é perfeita. Como assim? O que você acha que ela perde quando você esquenta ela no micro-ondas? Que percepção que você tem do alimento? Primeiro que ela não esquenta assim por completo, né? Eu tenho que tipo fatiar ela para o calor entrar no meio. Mas a bordinha dela, porque resseca, né? A bordinha dela fica mais durinha. Eu nunca tentei esquentar no fogo, não sei se daria certo. Mas tem uma forma de fazer isso para ela ficar um pouco menos estranha? O micro-ondas ele tem essas chatices, às vezes, que ele distribui o calor de forma estranha pelo alimento, né? Às vezes ele está extremamente quente nas bordas e frio no meio, ou o contrário. Vai da programação do micro-ondas mesmo, tentar trabalhar numa potência, às vezes, um pouquinho mais baixa, por mais tempo para ele chegar lá. Eu acho que vale a pena jogar um pouco de água nela também, quando você for reaquecê-la no micro-ondas, porque ele ajuda a dar essa hidratada, e essa água vai aquecer e penetrar por vários orifícios ali da lasanha, e vai ajudar ela a aquecer mais rapidamente também. Mas se der, o aquecimento no forno ficaria muito melhor e bem mais próximo dessa lasanha perfeita da tua mãe. Obrigada. Eu colocaria um papel alumínio nela e voltaria no forno. E daí, depois, se quiser, só abre o papelzinho alumínio um pouquinho para ela dar aquela ressecadinha no queijo de novo, na parte de cima, e vai ficar, ó, maravilha. Nossa, gente, amei. Aproveitando do forno, tem a polêmica de abrir, ou pode ou não pode abrir o forno enquanto está fazendo, principalmente bolo, né? Mas qualquer coisa. Abre ou não abre? Uma hora vai ter que abrir para ver, né? O problema é em qual momento a gente vai ver isso. Pode abrir. Eu recomendo, assim, quando for fazer um bolo, esperar ali pelo menos uns 20, 30 minutinhos depois que ele já estiver assando para fazer essa abertura mesmo, de leve, né? Não precisa abrir com fúria o forno também, sem ódio nessa parte do bolo, já gastou o ódio lá batendo. Abre o forninho, dá uma olhadinha, vê como ele tá, se precisar deixa ele fechadinho mais um pouco. O que acontece aí? Primeiro, para bolo, principalmente a gente pré-aquecer o forno antes, né? Isso ajuda bastante para contar esse tempo. E se eu abrir o forno muito rápido, ele vai dar esse diferencial de temperatura, né? Vai ter uma inversão muito grande ali. Então, o ar quente que está dentro do bolo vai querer sair de uma vez toda para fora para deixar o ar frio entrar, e aí é onde o bolo realmente cai. Então, se eu der uma abridinha ali, a hora que o bolo já adquiriu consistência, já adquiriu textura, não vai ter muito problema dele cair, não. É mais um movimento brusco e essa diferença muito grande de temperatura. A hora que ele já solidificou a farinha, é difícil ele cair por conta de temperatura mesmo. Aí podem ser outros fatores. A falta do fermento, movimentação demais na hora da massa.
Posso falar uma besteira? Se for besteira, você me corrige. Eu, para abrir o forno em bolo, eu sou péssima para doce e bolo, então não dá certo, meus bolos não crescem. E o que eu tomo por base para abrir o forno é o cheiro do bolo. Então, se está cheirando o bolo, isso, eu já já deve estar num ponto abrir. De olhar. É uma ideia boa. Porque se cheirou é porque ele já está formando casquinha, já está num processo de assado ali que seja seguro para a gente dar uma olhadinha nele. O bolo assado e não queimado. Tem que... Boa. O que mais você trouxe? Agora do franguinho. Quem já desfiou frango na panela de pressão? Depois de cozinhar mesmo? Conhecem esse truque? Facinho para desfiar frango? Ah, maravilha. Não sofram, então, com franguinho lá no garfo, nem nada demais. Mas tem gente que nunca conseguiu. Dá para desfiar na batedeira também. E principalmente quando é uma quantidade muito grande de frango. Eu dou consultoria e treinamento para mercados e lugares que precisam, às vezes, fazer uma carga muito grande de frango desfiado para pizza ou para recheio de salgado e tudo mais. E aí a gente realmente joga ele na batedeira industrial lá de pão, de fazer as coisas, com o gancho ou com a folha, né? E ele desfia tranquilamente na batedeira. É uma ideia boa. Para quem tiver um bracinho mais forte, pode ser na panela de pressão mesmo. Aí pode ser com ódio, sem medo de ser feliz. Tampa a panelinha de pressão lá escorrida, né? Sem água mesmo, depois que o frango já cozinhou. E chacoalha ela como se não houvesse amanhã, que a hora que você abrir ele vai estar quase todo desfiadinho. Então não precisa ter medo. Para quem nunca fez, qual é a dica completa? É cozinhar o frango na panela de pressão. Cozinha ele na panela de pressão com a água, os temperos, o coloral, aquilo tudo que vocês quiserem já para deixar ele bonitinho lá. A hora que ele estiver bem firminho, já cozido, ou seja, ele não está ainda aquele frango molengão, cru no meio, eu abro. E aí, se eu quiser reservar essa água para utilizar em alguma receita depois, posso reservar. Senão, eu escorro essa água toda, tampo a panela de pressão só com o frango lá dentro, a seco mesmo, fora do fogo. E aí, chacoalho ela com movimento de forma a fazer o frango bater no fundo da panela e na tampa mesmo assim. Fazer toc, 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 toc. Que essa movimentação vai bater e desfiar ele todo lá dentro. Então, esse é um processo legal. A gente tem até um videozinho aqui para passar para quem não fez. Boa. A Maureen tá falando que aprendeu na quarentena, isso aí. Eu peguei na internet mesmo, viu, gente? Pode pôr. Isso aqui. Ele já tá escorrido, tá? Eu vou passar Agora é hora de ter muita força no braço, né? Pra sacudir. Já sacudi aqui um pouco. Esfiadinho. Então não precisa de muito tempo, não precisa também ficar lá chacoalhando meia hora a panelinha mesmo, é realmente dar umas boas chacoalhadas nela, que já resolve essa situação do frango. E ajuda bastante. E essa água já pode virar um caldo de galinha mesmo. Principalmente tem muita gente que utiliza essa água do frango para fazer massa de coxinha, já para dar um gosto na massa de coxinha, para fazer uma água do arroz depois. E aí, se quiser deixar ela um pouquinho mais saudável ainda, resfria essa água, que daí, se tiver alguma coisinha de gordura do frango ainda, ela vai subir. Você consegue escumar ou tirar essa gordura de cima, e daí você realmente vai ter um caldo de frango mais light, mais fit. Teve uma pergunta aqui. Qualquer restrição do uso do xilitol em receitas fitness? Eu já trabalhei com xilitol em algumas receitas de confeitaria. Seria uma restrição mais em que estilo? Assim, de quantidade de xilitol para se usar? Para quem tem alguma restrição na base de diabetes mesmo? Qual seria essa restrição? Para a gente entender melhor essa perguntinha do Lorenzo. Lorenzo é magro, pode comer açúcar, tá com frescura. Nada a ver. Eu uso ele para um monte de receitas desde que comecei minha dieta. Beleza, não, sem problema. Então, com certeza ele vai ser um açúcar mais leve, assim, né? Vamos dizer, um açúcar mais fit, mais light mesmo. Então, não são todas as receitas que eu vou conseguir um resultado igual do açúcar com o xilitol.
Ele tem algumas restrições assim ao ponto de não virar os mesmos pontos de caramelo ou de calda que o açúcar. Ele tem algumas mudancinhas ali. Mas se o intuito é adoçar mesmo e ele te faz bem, você adotou isso para sua dieta, segue em frente, sem problema nenhum. Maravilha. Eu tenho uma pergunta sobre usar ingredientes da receita, porque às vezes fala para a gente usar margarina, às vezes manteiga. Qual é a diferença? O que vai no quê? Eu sei responder essa. Vamos lá, margarina não é nem alimento, Matheus. Nunca Isso, boa. Margarina não devia nem existir no mundo, mas tudo bem. Por quê? Porque se você vê um processo de produção de margarina, você nunca mais come. Ela sai da extrusora parecendo petróleo mesmo, e depois eles põem muita química nela para ela ficar branquinha e maravilhosa do jeito que você gosta de ver no café da manhã. Na verdade, a margarina ela foi a maior jogada de marketing da história para vender uma manteiga, entre aspas, que fica mole dentro da geladeira, né? Ela não endurece tanto. Então, é mais para isso, para você não pegar ela ali e ter que esperar aquela manteiga realmente chegar em temperatura ambiente para você conseguir passar ela no pão. Mas tudo que vocês puderem usar manteiga, prefiram a manteiga, por favor. A margarina é um processo bem tenebroso da indústria. Matheus tá chocado. Não, eu tô chocada porque a gente é amigo há muitos anos e a única coisa de tudo isso que eu sabia era o frango desfiado. É quando a gente se encontra, a gente tem outros assuntos, né? A gente esquece de falar de comida. Ai, que delícia, manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa, maravilha. Quando a gente deve usar? Sempre que puder, para dar muito sabor nas coisas. Ela é uma manteiga muito mais gorda, né? Muito mais pesada. E aí ela acaba sendo muito mais forte de sabor também, mas principalmente para comidas típicas nordestinas e norte do país, dá um sabor maravilhoso. Uma dica muito boa para quem quer comer uma manteiga mais saudável em casa sem pagar uma fortuna naquelas de empório, né, que a gente vê lá, a ghee ou a manteiga clarificada. Como que a gente clarifica a manteiga em casa? Vamos lá. É legal eu trabalhar com uma quantidade um pouquinho maior de manteiga, porque se eu fizer muito pouquinho, eu não vou conseguir fazer esse processo nela. Então, uns 2, 3 tabletinhos, tentar ali, pelo menos fazer um meio quilo, 1 quilo de manteiga, 1 quilinho seria legal. Pego a menor panelinha que eu puder, ou seja, uma panela que ela seja mais alta do que larga, coloco a minha manteiga lá toda e ligo em fogo baixo, certo? E vou deixar essa manteiga derreter toda e ela vai começar a ferver ali na panela. Quando essa manteiga começar a ferver, ela vai espumar bastante em cima, assim, vai formar uma espuma por cima. A gente vem com uma escumadeira e vai retirar toda essa espuma da manteiga e vai jogar ela fora, certo? Vai descartando essa espuma da manteiga. Vocês vão ver que vai chegar num ponto em que a manteiga ela vai ficar sem espuma por cima e ela vai começar a ficar translúcida. Eu vou começar a conseguir ver o fundo dela levemente, certo? Como se fosse uma manteiguinha derretida mesmo assim, bem translúcida. E vai ter uma sedimentação no fundo, como se fossem uns pontinhos pretos, levemente marrons, que é a proteína da manteiga que vai descer para o fundo e começar a levemente queimar. A partir do momento que essa manteiga descer e adquirir um aroma levemente parecido com o aroma de pipoca, sabe o cheirinho de pipoca? A hora que chegou nesse pontinho assim, eu escorro essa manteiga sem que a parte que grudou no fundo dela lá, o marronzinho, vá junto também. E aí essa manteiga sem a espuma de cima e sem a proteína de baixo é o que a gente chama de manteiga clarificada ou ghee. Ou seja, é uma manteiga muito mais saudável, é uma manteiga que pode ser consumida por quem tem restrição à lactose, porque praticamente todos os problemas da lactose vão ter saído já junto com a espuma e junto com a proteína do leite embaixo. É uma manteiga que ela aguenta um ponto de fumaça muito maior, então se eu quiser usar ela para fritar uma carne, para refogar uns legumes, ela vai manter uma qualidade muito mais legal e um aroma muito mais gostoso. A única coisa é que quando ela fica na geladeira, ela fica um pouquinho mais dura do que a manteiga normal, porque ela realmente perdeu essas outras substâncias dela aí nesse processo. E aí eu tenho uma ghee feita com a manteiga em casa mesmo, sem eu ter que pagar 20, 25 reais num potinho de 50, 100 gramas de manteiga no empório. E essa mesma receita da manteiga clarificada, se eu deixá-la no fogo um pouco mais, para que ela comece essa proteína a queimar um pouquinho no fundo, vocês vão ver que ela vai adquirir uma coloração marrom.
não queimada, não escura assim, mas levemente amarronzado. E vai sentir um cheiro de castanhas nela. Isso é o que a gente chama de manteiga noisette, ou seja, uma manteiga francesa que a gente utiliza ela para dar um gosto de amêndoas e de castanhas nos pratos. Então você pode fazer uma manteiga muito saborosa desse jeito aí, que vai dar um resultado bem legal para outras coisas que vocês queiram usar. Ficam aí 2 dicas para desenvolver manteiguinhas bacanas aí de casa. Eu ia falar, amigo, você é muito chique, gente. Maravilhoso. Escuta, vocês, a gente já bateu 1 hora para não atrapalhar muito vocês. Vocês têm alguma coisa preparada para o final? Ou, pessoal, tem mais perguntas que estão guardando aí? Para a gente não ocupar muito do tempo de vocês aí também. Maravilha. Na verdade, a gente deixou bem aberto o tema assim mesmo para a gente ir batendo um papo. As pautas que a gente levantou aqui, a gente passou por elas e até trabalhamos em cima de mais dicas e curiosidades aí. Então, quem tiver alguma pergunta, por favor. Eu tenho uma pergunta, ainda sobre massas, porque eu gosto. Eu queria saber se precisa mesmo colocar, tipo, um fio de azeite quando vai fazer macarrão, porque a minha não precisa, eu fico nessa, assim, que precisa ou não. Você diz na água ou nele depois de pronto? Na água, no cozimento. Ou até depois, qual seria o método correto? Bom, na verdade, a gente tem algumas ideias aí do macarrão com azeite ou não, né? Ele pode ajudar, na verdade, a massa não grudar na hora que ele está na panela cozinhando na água. Mas isso tudo ele pode ser debatido também se você colocar uma quantidade de água boa para a massa, né? Então, ele sempre tem que ter ali bastante água para o macarrão que a gente vai fazer. Nunca deixar o macarrão quase pela metade da panela com água. Por quê? Só dessa quantidade de água a mais aí já vai garantir que ele não vai grudar. É legal, assim que eu colocar o macarrão nessa água, eu mexer ele levemente também para que ele evite grudar. E aí eu praticamente já fiz o mesmo efeito do que eu colocar esse azeite aí na água. Para que serve o azeite no macarrão? É para quando eu vou escorrer ele depois de pronto, e eu vou deixar ele reservado ainda antes de misturar com um molho ou alguma coisa, e aí eu não quero que ele grude. Aí sim é legalzinho eu jogar um fiozinho de óleo, um fiozinho de azeite nele, depois de dar esse choque térmico e misturar ele bem, para que ele não grude nele mesmo. Porque o que acontece? Se eu colocar muito azeite nele na água, ele pode dar uma leve impermeabilizada no macarrão, e a hora que eu vou misturar ele no molho, esse molho não penetra na massa. Ele fica aquele macarrão que eu jogo ele no molho, e a hora que eu vou pegar o molho parece que escorre por ele, assim, sabe? Não puxa aquele sabor de molho tanto para dentro dela. Então aí a gente perde essa ideia também dele absorver o sabor todo do molho. Então é legal eu tentar trabalhar geralmente sem azeite, depois eu escorro ele, já misturo ele com o molho, ou separo e depois coloco o molho por cima, e depois se eu for realmente guardar esse macarrão por um tempo ali, até eu refogar ele, puxar ele com o molho numa frigideira, jogo esse olhinho nele e misturo bem, porque daí eu vou garantir que se eu for usar ele mais tarde hoje, amanhã ou depois, ele não vai grudar, ainda vai estar um macarrãozinho soltinho para você comer. E eu gosto ainda, depois que cozinhar eles, colocar o azeite para não grudar e guardar. Antes de usar, eu jogo ele de volta na água fervendo para sair essa gordura, esse óleo, porque ele vai estar só por cima. Então a gente tira esse óleo, ele vai ficar todo na água, depois a gente coloca o molho e ele vai penetrar na massa. Só aquele sustinho mesmo numa peneira dele para ele dar uma lavada nessa gordura externa dele. E aí ele volta a adquirir aquela consistência de puxar o molho para dentro. Boa dica. O Gabi, você tinha comentado de curiosidade de nome de prato, de comida. Esse é o Thales. Tem bastante nomenclatura de prato maluca, né? A gente ouve muito falar aí o bife a cavalo, né? O que é o bife a cavalo? Tem muita gente que pensa, como que vem esses nomes, né? É um prato rápido, então a gastronomia ela não é nada muito preciso, principalmente porque as nossas origens brasileiras de pratos são muito feitas pela oralidade, né? Então muita lenda, muito mito, misticismo vai vindo contado de vó para mãe, de mãe para filho, e isso acaba chegando no que a gente tem hoje. Mas eles falavam que o bife a cavalo ele era por esse nome porque ele era um prato que era feito tão rápido porque ele parecia que veio a cavalo. Outras pessoas falam que o típico prato com os 2 ovos estalados em cima pareciam os alforjes ou a sela que eu coloco no cavalo, e aí o bife realmente seria o cavalo e teria essa ideia, né? Então tem algumas receitas assim que acabam puxando por isso. Filé Osvaldo Aranha, né? Por que é um filé Osvaldo Aranha?
é porque o cidadão lá, Oswaldo Aranha, na época, tinha o costume de frequentar determinado estabelecimento e pedir o filé dele com muito alho, daquele jeito à moda Oswaldo Aranha. E daí, por ele ser um frequentador assíduo e pedir sempre o filé daquele modo, os donos do lugar já conheciam, faz um filé à moda Oswaldo Aranha. Mesma coisa o Chateaubriand, né? O corte de carne bem alto, de filé mignon, geralmente, uma carne muito alta, era um corte pedido pelo Assis Chateaubriand, que ele gostava desse jeito, e aí acaba se popularizando. Já outros pratos têm uma origem mais engraçada, assim, né, na cozinha brasileira. Uma delas é uma variação do arroz de Vila Rica, que acabou se popularizando como arroz de Puta Rica, né? E aí fala, nossa, mas o que seria o arroz de Puta Rica, né? A lenda conta que, por conta do garimpo no local e de muitos imigrantes passando ali, era comum ter as casas de desabafo, né? As casas de sossego, né? Ou seja, os prostíbulos da época. E a cafetina, ela gostava de trazer várias atrações ali para quem passava no lugar e atrair mais clientes, então ela acreditava que não bastava só dançar, cantar, fazer os showzinhos lá, ela gostava de cozinhar também para que as pessoas que fossem lá se alimentassem bem e voltassem mais vezes na casa. E aí, certa vez, ela disse que foi para a cozinha e falou, o que tem para comida hoje aí? E aí a outra prostituta do lugar falou, eu tenho uma galinhada aqui hoje e uma saladinha. Ela falou, não, pelo amor de Deus, isso é comida de puta pobre. Isso não pode ser servido aqui. O que mais que tem aí na despensa? Tem azeitona? Tem azeitona, põe azeitona. Tem alite? Tem alite. Tem tomatinho? Põe tomatinho. Ou seja, pega tudo que tem na despensa lá, criou, colocou nesse prato, transformou num arroz bem incrementado, falou, isso sim é um arroz de Puta Rica. E aí se popularizou ao longo do tempo e até hoje ele é chamado de arroz de Puta Rica, esse prato. A mesma coisa, a gente tem essa mesma versão de uma massa na Itália, que era a massa putanesca, né? Que era a mesma ideia. Lá eles diziam que era a comida que as prostitutas faziam rapidamente entre um cliente e outro para elas comerem. Outros diziam que era uma comida que elas deixavam a panela no fogo, que só o cheiro daquela comida já atraía os clientes para elas. Outras diziam que era uma comida que ela conseguia fazer para enganar o marido, ou seja, o marido saía para trabalhar, ela atendia todos os clientes dela e depois ela conseguia cozinhar essa massa putanesca rapidinho para o marido na hora que ele chegasse. E essa receita depois foi comprada por um restaurante das cafetinas locais e segue até hoje. Então tem muita curiosidade e oralidade assim, na criação da gastronomia brasileira. Que isso, se a gente for pegar para falar, dá para falar até quando quiser. Muito legal, porque a gastronomia, a comida, né, essa coisa do alimento mesmo, vem com muita cultura, né? Ela cresce com a cultura, as receitas vão passando de geração em geração, né? Tem essa coisa de ter um nome, né? É muito legal. A gente que é publicitário adora uma curiosidade. Saber a origem das coisas. Então, posso fechar com uma curiosidade bem maluca, então? Vocês aí de São Paulo já devem ter comido e de Campinas já devem ter comido também, mas o famoso lanche Bauru. Vocês já comeram Bauru, né? Tradicional lanche de pão, rosbife, tomate, picles e queijo fundido. Para quem não sabe, esse lanche ele foi criado, na verdade, em São Paulo, no bar Ponto Chique, né, no Largo do Paissandu, que era um lugar que ele recebia muitos alunos da Faculdade de Direito de São Francisco lá. E esse lanche ele foi criado em 1937 por um rapaz chamado Casimiro Pinto Neto, que, por curiosidade, era da cidade de Bauru. E o Casimiro ele frequentava direto esse bar lá, o Ponto Chique, e ele gostava de passar lá para comer alguma coisa antes de jogar baralho com os amigos, se encontrar com os amigos. Então ele chegou lá um dia e falou, tô precisando de uma sustância aí, eu queria um lanche, mas não gostei de nenhum do cardápio. Chegou lá pro chapeiro e falou, faz o seguinte, corta um pão aí e põe umas fatias de rosbife aí dentro. Aí o cara colocou umas fatias de rosbife e falou, nossa, mas só pão e rosbife acho que não vai ficar legal, né? Tá precisando de um pouquinho de umidade nisso, né? Corta um tomatinho aí também e aproveita e põe um pouquinho desse picles aí. Cortou umas fatias de tomate, pôs o picles. Ele falou, acho que agora para dar liga nisso tudo tá faltando um queijo, né? E aí eles derreteram o queijo, colocaram no pão e ele comeu isso e achou muito gostoso. E aí algumas pessoas que estavam ali em volta viram ele pedindo esse lanche e falaram, mas espera lá,
eu quero um lanche desse daí também. Não, mas esse lanche que não existe. Não, então faz um desse aí igual o do Bauru, que o apelido dele era Bauru por conta da cidade, né? E aí isso todo dia acabou se replicando lá, me faz um lanche daqueles, tipo que o Bauru pediu aquele dia, aquele lá do Bauru, e acabou virando o Bauru que a gente chama hoje. E aí esse ponto chique, ele na verdade era um antro de coisas esquisitas que aconteciam lá, né? Acho que isso daí deve ser mal de aluno de direito que frequenta bar. Por exemplo, a música Parabéns para Você, que a gente canta desde que existe na vida, ela originalmente tem só algumas frases, né? O parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aquela parte toda do é hora, isso foi tudo criado lá, né? Tem uma lenda que isso foi criado nesse bar. Por quê? Os estudantes gostavam de ficar cantando bordões na época. Então, sempre que eles podiam, eles ficavam gritando alguma frase ou cantando alguma coisa em conjunto. E tinha uma mania lá, uma lenda, na verdade, desse bar, que os barris de chopp da chopeira, a hora que acabava um barril de chopp, ele demorava 1 hora até que o próximo barril ficasse gelado, mesmo a ponto dele abastecer a chopeira para tomar. Então, toda hora que esse barril chegava na hora certa, os estudantes começavam, é hora, porque era hora de tomar o chopp gelado. E aí a gente vem em mais um ponto, aquela parte do é pique, né, que não tem lógica nenhuma. Disse que existia um estudante de direito lá na época também, que ele tinha uma barba muito grande e ele sentava todo dia na frente do ponto chique com uma tesourinha e ficava cortando a barba dele. E o barulhinho de pique-pique da tesoura virou mais um bordão deles, que daí eles, na hora do chopp, já cantavam é hora, é pique, em homenagem a esse estudante. E o Rá-Tim-Bum é uma coisa meio maluca também, que essa não é comprovada, mas dizem as lendas que aconteceu algumas visitas lá de muitas pessoas influentes da Semana de Arte Moderna de São Paulo também, nesse bar. E um marajá de algum outro país da Índia lá visitou o país nesse momento e visitou o bar. E eles gostavam tanto do nome desse marajá, que era um Maharajá, Rá-Tim-Bum, alguma coisa assim, que eles transformaram no Rá-Tim-Bum e colocaram na música também e começaram a cantar. E aí, desde criança, os nossos pais cantam isso tudo pra gente, que foi criado lá em 38. A gente não faz nem ideia que está homenageando o chopp, a barba de um, o marajá de outro, e tá todo mundo feliz aí comemorando anos. Então, é as loucuras da criação brasileira mesmo. Universitário fazendo merda e propagando ela. Exatamente, para a vida toda. Para a vida toda, maravilhoso. Saímos de gastronomia para quase aula de gramática, português, sei lá, muito bom. É basicamente isso. Muito bom. Muito bom. Mas, gente, alguém tem alguma última perguntinha? No segundo. Mas alguém, alguma curiosidade? Acho que foi só perguntou já. 2. Bom, o Matheus tem o nosso contato também, se quiser deixar para vocês seguirem nossa página do Instagram, @RacineDeLaVie, Raiz da Vida. Ali dá para vocês acompanharem um pouquinho mais do nosso trabalho também, do nosso dia a dia. E a gente está aberto para tirar dúvida de receitas, mandar receita, algumas coisas que vocês quiserem. Peguem o nosso contato aí e vamos batendo um papo sempre que quiserem. Põe o contato aqui no chat para a gente... Sim, com certeza. Vou mandar aqui o... Quer colocar? Põe o teu e o Instagram. Instagram eu vou mandar aqui, ó. Tá? Ah lá. Show! E a criação do nome da empresa é de autoria de Matheus Marim. Ele que desenvolveu esse nome com a gente, super atencioso aí na criação disso tudo. Muito carinho, que seja a raiz da vida mesmo, da alimentação para todo mundo. E já faz tantos anos, né? Faz quanto Acho tempo? que 4 anos esse ano. 4 anos já? Caramba. Verdade, que demais. Ai, que da hora. Casal, obrigada. Travou Acho que cortou. Cortou ela. Eu travei. Voltei? Voltou. Eu estava agradecendo vocês, a gente deixou gravado, então depois a gente também manda para vocês a gravação. Maravilha. Obrigada mesmo. Acho que foi ótimo, o pessoal super interagiu, então eu imagino que muita gente tirou dúvidas aí. Eu, com certeza, está sendo uma aventura muito gostosa aí na quarentena, cozinhar mais. Eu sempre gostei e agora é forçado, né? Não tem jeito, ninguém sobrevive de iFood só. Está sendo uma experiência super legal. Obrigada, viu, por estarem conversar com a gente.
É muito, muito Temos bom até mesmo. visita internacional aqui. Né? A Raíssa mora na Alemanha, para vocês que não Ó, que conhecem. bacana. Ela mora na Alemanha, está aqui online, e é muito legal para a gente também valorizar o trabalho de vocês, que dedicaram tanto tempo da vida para estudar sobre isso, para ver todas as técnicas, saber todo esse processo que a gente não sabe, que no dia a dia a gente fala, ai, preguiça de cozinhar, né? Acaba valorizando bastante. Eu, inclusive, sendo amigo de vocês, descobri um monte de coisa no meio dessa conversa, muito legal, que é o que vocês falaram quando a gente está junto, a gente acaba falando de outras coisas. Mas muito obrigado por toparem, por gastar esse tempinho aqui com a gente, nesse papo. E obrigado a todo mundo que estava aí também. Nós que agradecemos. Se Deus quiser, a hora que tudo isso passar, a gente consegue fazer uma dessa realmente com uns petiscos, né? Para a gente falar de comida comendo, que é muito mais gostoso. Perfeito. Por favor, adoraríamos. Perfeito. Gente, muito obrigada. Todo mundo que participou aí. Depois agradece o pessoal que já saiu. Foi muito bom, divertido. Espero que tenha sido bom para vocês também. E é isso. Nos colocamos à disposição para o que vocês precisarem. Show. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada, é um prazer. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.